Vejam só. Nós invertemos um pouco a ordem, né? Falando de saúde primeiro, e agora vamos para a parte geral, que é a demonstração dos resultados do primeiro quadrimestre de 2017. O mandamento legal dessa audiência pública, que foi divulgado, foi publicado no portal, no Diário Oficial do Município, esse artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, do ano de 2000. Especialmente esse parágrafo 4º, né, que traz essa exigência dessa audiência pública de forma quadrimestral a ser apresentada na Câmara Municipal. Temos ali toda a base legal, né, que trata de toda a questão financeira, a questão orçamentária do município, de forma geral. E aqui na sequência, vamos trazer a receita, que foi arrecadada pelo município no primeiro quadrimestre. Vejam só, a receita ela é dividida em dois grupos, receitas correntes e receitas de capital. Essa divisão aqui não é o município que criou, ela já vem de cima, já vem determinada do Tesouro Nacional. Então temos aqui uma divisão da receita em dois grupos. E depois tem uma subdivisão de cada um desses dois grupos. Vamos detalhar aqui, ó. Receitas correntes. Tinha uma previsão de arrecadação nesse primeiro quadrimestre. Todos os valores que a gente vai tratando aqui, pessoal, é sempre do primeiro quadrimestre, de janeiro a abril. Os valores acumulados de janeiro a abril. Diante dessa previsão, tivemos uma arrecadação total de receitas correntes de R$ 4.526.769,64. Agora aqui nós temos a divisão dessa receita, em que grupos que foram arrecadados. Vejam só, receita tributária, que é a receita própria do município. A gente fala própria porque o município é o agente arrecadador dessa receita. São os impostos municipais e a taxa, e as taxas. Que a receita tributária tem uma outra subdivisão. São os impostos e as taxas. Que é o que eu já citei, o IPTU, o ISS, o ITBI, que são os impostos de responsabilidade do município, né, previsto na Constituição. Tinha uma previsão de 190 mil para esse quadrimestre. Foi arrecadado 163.843,73. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? Estou sem microfone, mas acho que eu estou conseguindo falar alto, né? Está meio escuro aqui, porque se acender a luz fica mais difícil para vocês enxergarem. Então, está escurinho, mas não tem problema não. Fica mais fácil para vocês conseguirem enxergar aqui a tela. Porque o fundo aqui da tela ficou igual ao fundo da parede. Consegue enxergar bem também? Eu não consigo enxergar direito. Então eu vou aqui na tela do computador. Receita de contribuições. Aqui nessas contribuições, a principal receita que entra aqui é da iluminação pública. Tinha uma previsão de 50 mil para ser arrecadado no primeiro quadrimestre, foi arrecadado 39.070,07. Receita patrimonial, que são de rendimentos, previsão de 1.300, foi arrecadado de rendimentos 92.771,70. Receita de serviços 20 mil, arrecadado 9.697,62. Vejam só, aqui nós temos, vou destacar aqui nessa linha, as transferências correntes, que é o maior grupo de receita, o maior valor aqui. Você pode ver que tinha uma previsão de 4.500.000 e arrecadação de 4.217.797,81. Pode ver aqui que se a gente fizer uma regra de 3 aqui, vai dar acho que mais de 90% da arrecadação vem desse grupo de transferências correntes. Só para conhecimento, nesse grupo de transferências correntes, entram aquelas transferências constitucionais que eu falei, que são aquelas receitas bem conhecidas, IPVA, FPM, ICMS, e também as transferências legais, que são aquelas decorrentes de programas, igual aqueles programas que nós temos no Fundo Nacional de Saúde, que é Saúde da Família, Saúde Bucal, o Salário da Educação, eles entram todos nesse grupo de transferências correntes. Essa arrecadação de 4.217.797,81. E outras receitas correntes, que aqui entram a dívida ativa, as multas e juros dos impostos municipais, 3.558,71. E por fim aqui a receita de capital, lembrando da divisão corrente, o capital foi arrecadado 347.871, aqui em transferências de capital, 347.871, transferência de capital nada mais é do que as transferências de convênios para bens de capital, ou seja, para equipamentos ou para a execução de obras. São transferências de programas e de convênios para bens de capital.
Então, aqui finalizando, nós temos aqui o total da previsão para o período, né? Aqui é uma previsão geral de toda a receita, né? 4.781.300, e uma arrecadação de 4.874.640,64 no período. Na sequência, temos agora a despesa por categoria econômica também. Nós vimos ali a receita por categoria econômica e aqui nós temos a despesa. Essa tela, pessoal, é um resumo dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal que foram publicados agora no final do mês, né, que está no Diário Oficial e está no portal do município. Então a gente trouxe um resumo dos relatórios, né, para ficar mais, a gente tentar facilitar a compreensão de vocês aqui com relação aos números, e sabe a dificuldade que é de fazer uma leitura desses relatórios, mas trouxemos aqui de forma resumida os grupos de despesas, né, que estão previstos na lei e previstos também nos relatórios da LRE, a divisão das despesas correntes e despesas de capital, da mesma forma que a receita, né? Correntes e de capital. As despesas correntes tinham previsão de 4.460.000, teve a execução de 3.692.858,84. Essas despesas correntes são divididas nesses três grupos: ó, pessoal de encargos sociais, 2.850.000 previstos, e gasto 2.293.782,75. Juros e encargos da dívida, previsão de 10.000, gasto 8.105,99, e outras despesas correntes, aqui são as despesas de manutenção, né, de todas as ações do município, 1.600.000 previsto e executado 1.391.060,10. E na parte das despesas de capital, 135.000 previsto e 82.841,93 executado. Dividido em dois grupos também, investimentos, né, uma execução de 51.698,28. Esses investimentos aqui entram as despesas com obras e com a aquisição de equipamentos. E a amortização da dívida, são as dívidas que o município tem de longo prazo, 31.143,65. Então, o total da despesa, R$ 3.775.700,77. É o que foi efetivamente executado nesse primeiro quadrimestre. Essa mesma despesa, nós temos aqui separado agora por secretaria, né, de acordo com a estrutura administrativa do município e também a estrutura orçamentária do município. Temos aqui a divisão por secretarias, desde o Legislativo Municipal, cuja contabilidade é centralizada no município, toda a despesa passa por lá para ser empenhada, e as demais secretarias que compõem toda a estrutura do município. Eu vou ler rapidamente para vocês, né, vocês vão acompanhando comigo aqui. Depois, como eu frisar novamente, vai estar disponível no portal. Esses slides também serão disponibilizados. Ó, Legislativo Municipal, 182.096,59. O Gabinete do Prefeito, 88.039,34. Secretaria de Administração e Planejamento, 453.251,98. Secretaria de Finanças, 186.176,80. Secretaria de Saúde, 1.050.643,89. Educação e Cultura, 843.990,10. Assistência Social, 221.286,03. Secretaria de Viação, 273.916,89. Agricultura, 76.510,92. Esportes, 22.511,93. Secretaria de Obras, 34.630,99. Urbanismo, 211.135,23. A Procuradoria-Geral do Município, 20.371,38. Controladoria Interna, 35.367,35. E Secretaria Municipal de Licitação e Compras, 75.771,35. Né, totalizando o valor de R$ 3.775.777 centavos. Veja só, pessoal, aqui nós temos o total de secretaria, mas depois quem tiver interesse, é só acessar o portal do município e você consegue ver todos os gastos de cada secretaria dessa aqui no portal do município. Você clica lá, você vai ver todos os empenhos, toda a despesa que foi executada uma por uma, vai estar lá disponível no portal. Né? Hoje nós temos as leis de transparência que trazem essa exigência, né, para que todas as despesas sejam disponíveis ao acesso de todos os cidadãos.
no meio eletrônico. Então, qualquer um que tem acesso à internet pode acessar lá, ver todas as despesas que foram executadas. Enfim. Então, mas aí se dividir por 4 vai dar 48 meses aí, vai 4 meses, hein? Isso, 4 meses. Então, está sobrando. Mais ou menos isso. Quantos por cento foi investido na educação? Hã? Quantos por cento foi investido? Na sequência a gente vai ver. Na sequência, isso, a gente vai passar na parte específica da educação. A gente vai ter ali o índice que foi aplicado nesse primeiro quadrimestre. Então, o detalhamento depois, se alguém tiver interesse, pode entrar em cada secretaria dessa e verificar as despesas que foram realizadas. Aqui é só a título de uma visão geral, né, a gente, do encerramento aqui, se houve déficit ou se houve um superávit nesse período, né, ou seja, receita versus despesa, vimos aqui que temos um superávit de R$ 1.098.939,87. Veja só, pessoal, de forma geral. Só que, na verdade, esse resultado ele é tratado individualmente por fonte de recurso. E nós temos as fontes de recurso de programas, de convênios, específicas da saúde, específicas da educação, então elas são tratadas de forma diferente. Mas só numa visão global do total que foi realizado, nós temos ali a receita versus a despesa, e com essa superávit aqui de R$ 1.098.000. Na sequência, nós temos a receita corrente líquida, conhecida como RCL, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles criaram essa figura da receita corrente líquida para apurar especialmente a despesa com o pessoal. Um dos principais pontos de controle da Lei de Responsabilidade é a despesa com o pessoal, para que os órgãos públicos não extrapolem os limites da despesa com o pessoal. E essa receita corrente líquida serve de base para apurar o percentual que foi executado com despesa com o pessoal. Vejam só, e a lei ela traz o seguinte: temos aqui o mês 4 de 2017, que é o mês de abril, que é o encerramento do primeiro quadrimestre, e a lei fala que você tem que pegar os 11 meses anteriores ao mês base. Então pega do mês de maio de 2016 ao mês de abril de 2017, ou seja, pega um período de 12 meses, conhecido também como exercício móvel. Exercício móvel por quê? Porque pega esse período de 12 meses. Isso aí está previsto na lei. Essa apuração tem que ser feita em um período de 12 meses. Por exemplo, na próxima agora, a RCL que vai ser apurada, a gente vai pegar do mês de setembro de 2016 até o mês de agosto de 2017, que será o segundo quadrimestre. Só para exemplificar. O total de receitas correntes acumulado nesses 12 meses aqui, foi de 16.965.682,58. A receita bruta. Temos aqui as deduções, 2.342.243,54. Formando aqui uma receita corrente líquida de 14.623.439,04. Então esse valor dessa receita corrente líquida de 14 milhões, a gente transporta ela aqui para essa linha para se apurar a despesa com o pessoal. Vejam, receita corrente líquida, que nós vimos lá na tela anterior, e aqui nós temos a despesa com o pessoal. Também no mesmo período da receita corrente líquida. A lei também traz aqui, ó, até escrevi aqui exercício móvel, né, período de 12 meses, mês base da audiência abril e os 11 anteriores. Aqui temos os artigos da LRF que trata sobre o assunto. Então tivemos aqui nesse período de 12 meses, onde encerrou o mês de abril, 6.914.834,74. Aqui nós temos o limite máximo que a lei apresenta, a lei de responsabilidade, 54%. O município não pode extrapolar os 54%. Quer dizer, poder ele pode, mas não deve. Tem muitos municípios. O último levantamento, só a título de curiosidade, o último levantamento que eu vi do Tribunal de Contas do Paraná, no estado do Paraná, quase 300 municípios. O Paraná são 399 municípios. Quase 300 municípios, 200, eu não lembro o número exato. 200 e tantos municípios estavam com o limite extrapolado. Ou seja, o limite prudencial, que é 51,3, também previsto na lei de responsabilidade, nesses artigos aqui, e o limite máximo de 54, um ou outro. Então, a grande maioria dos municípios do Paraná estavam com o limite extrapolado. E veja só, aqui fazendo o comparativo percentual, 47,29 foi o percentual aplicado no encerramento do mês 4. Então, está abaixo do limite prudencial. A partir do momento que o município ele extrapola esse limite prudencial, ele tem várias vedações. Ele não pode
conceder função gratificada, não pode fazer nenhuma alteração que o seu plano de cargos, que aumente a despesa para o pessoal, tem que cortar as horas extras. Então ele fica limitado a uma série de fatores se ele extrapolar esse limite prudencial. E quando se extrapola esse limite prudencial, o próprio Tribunal de Contas já notifica o município. E como o Tribunal de Contas sabe? Sabe porque o município presta contas mensalmente ao Tribunal. O Tribunal tem um sistema lá que ele faz a captação de todas as informações do município, o Tribunal de Contas, mensalmente. Todas as receitas arrecadadas, todas as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, licitações, contratos, o movimento de frotas, as receitas tributárias que o município arrecada, receita por receita, de contribuinte por contribuinte, CPF por CPF, o Tribunal de Contas tem isso num banco de dados. Todas essas informações. Então, a partir do momento que o município lá extrapolou, o Tribunal fala que acende a luz amarela, limite prudencial, luz vermelha, o limite máximo, então já notifica o município. 47,29. A gente sempre traz um comparativo, né? Veja só, 2016, o primeiro quadrimestre fechou em 48,89, o segundo fechou em 52,78. Né, aqui já estava no limite prudencial, o terceiro quadrimestre fechou em 48,07, né, já conseguiu reduzir, e o primeiro quadrimestre de 2017, 47,29%. Só mais uma informação com relação à despesa com o pessoal. Muitas vezes, não é a despesa com o pessoal que aumenta, que faz com que o índice aumente. Se a receita cair, esse índice vai aumentar também. Né? Como eu disse, é uma regra de 3, né? Receita versus despesa. Ou seja, a despesa pode permanecer no mesmo valor, mas se a receita cair, esse índice vai subir. Correto? Então, o município tem que estar sempre atento a esse índice aqui, para que, aqui ele está num patamar legal, de 47,29%, dá para trabalhar sem muita preocupação, por enquanto, né? Se a receita não diminui muito. Agora que nós vamos tratar de algumas secretarias, nós já vimos saúde, a gente vai ver especificamente da assistência social, e depois, na sequência, Anderson, que você perguntou, da educação, a gente vai ver como é que foi a aplicação na área de educação. A assistência social aqui nós temos, os elementos das despesas foram executados na Secretaria de Assistência Social. No total da Secretaria, o período de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre, a divisão que é vencimento de salários, folha de pagamento, 116.835,38, obrigações patronais, 26.548,48, material de distribuição gratuita, 5.409,52, material de consumo, 36.211,01, serviço de terceira pessoa jurídica, 18.481,10, passagem de despesas com locomoção, 1.653,61, equipamento material permanente, 16.146,93. O total de 221.286,03. E também lá pelo portal você consegue detalhar todos esses gastos aqui que foram executados na assistência social. E agora também temos aqui a divisão, ainda na assistência social, por fontes de receita. Quais as fontes de recurso aqui que custearam todas essas ações da assistência social? Com recursos livres, e a maior parte dos recursos das despesas da assistência social é feita com recursos livres, 145.052,26. Temos aqui os recursos dos blocos, proteção social básica, fonte 934, 31.071,07. A proteção social especial, aqui é a fonte 935, 32.346,48. Nessa não teve nada. A proteção social de média complexidade, 11.711,85. E outras fontes, um valor de 1.104,37. Aqui chegando em 221.286,03. Na área de educação, as ações de ensino. Veja o total da despesa, 843.990,10. Também dividido aqui nesses elementos. Folha de pagamento, maior despesa, 512.180,86. Obrigações patronais, 112.935,29. Diárias, 2.383,75. Material de distribuição gratuita, 49.591,57. Material de consumo, 95.894,25. Serviço de terceira pessoa jurídica, 66.577,98. E equipamento e material permanente, 4.426. Aqui um total de 843.990,10. Igual das outras secretarias, aqui temos divisão também pelas fontes de recurso.
Vejam só que tem diversas fontes aqui, né, que são utilizadas para custear aqui as despesas da área de educação. Né? Com Fundeb total 453.149,48, que a maior fonte de receita é o Fundeb. Depois com recursos livres 17.990,59. Aqui nós temos as despesas vinculadas às receitas de transferências, 5%. O que é esse 5%? Veja só, o Fundeb, quando foi criado, na verdade o Fundeb foi criado em 97, o Fundeb, com F no final. E aí ele trazia uma exigência de 15%, que já vinha descontado das receitas do município. Vamos aqui usar o ICMS e o FPM. O município recebia o recurso já descontado desses valores. O Fundeb foi criado em 2007, né? O Fundeb eram 10 anos de validade, aí em 2007 foi criado o Fundeb. Mudou para educação básica e mudou o percentual de 20%. Então, essa lei do Fundeb, ela já garante uma retenção do FPM. Nós vimos lá, vamos ver depois lá que o FPM é a maior receita do município. O município recebe o FPM, só 80% dele na conta. Tem mais algumas outras deduções, mas assim, basicamente 80%. Por quê? Porque 20% já é descontado para o Fundeb. Não para o Fundeb do município de Lidianópolis, mas para o Fundeb geral, o fundão que eles falam. Para depois ser distribuído para o Fundeb conforme o número de alunos matriculados na educação básica. Então, quanto mais alunos matriculados, mais o município tem o retorno do Fundeb. Então, a lei também traz que o município tem que ter uma conta específica, aqui a fonte é a fonte 103, criada para o município depositar essa complementação de 5%. Mas por que 5%? 20% do Fundeb mais 5% para chegar nos 25% que fala a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então é criada uma conta bancária específica onde são depositados aqui a complementação desses 5%. E nessa fonte de recursos, que é uma fonte própria, que os empenhos são feitos nessa fonte e são pagos diretamente das contas bancárias de 5%, 191.939,03. Da mesma forma que nós temos, despesas vinculadas às receitas de impostos, 25%. Como impostos são arrecadados pelo município, então o município tem que destinar 25% para a fonte 104, que é o código da fonte. Então, obrigatoriamente, o município recebeu o seu IPTU, ele tem que retirar 25% e depositar na conta da educação. O ITBI, o ISS e também a dívida relativa a esses impostos tem que ser depositado em favor dessa conta aqui da educação. Uma despesa de 124.328,31. Aqui nós temos recursos dos programas do FNDE, entra aqui merenda escolar, entre outros, e salário de educação, 37.585,45. E recursos da SEED, que é a Secretaria de Estado da Educação, que são recursos do Estado, 18.997,24 foram executados. No total, 843.990,10. Só para ilustrar aqui o Fundeb, né, nós vimos ali o total do Fundeb que foi gasto. Mas aqui nós temos a divisão dele em duas fontes. Fonte 60 e a fonte 40. O município recebe o Fundeb em uma conta e ele divide esse recurso em duas fontes. Por quê? Porque o município tem que aplicar no mínimo 60% dos seus recursos na remuneração dos profissionais do magistério, obrigatoriamente. Isso é obrigatório. Então é separado em duas contas bancárias para ter esse controle também. O Fundeb 40%, que são as outras despesas da educação que pode ser feita nessa fonte de recursos. Então nós temos aqui 299.206,38. No Fundeb 40, 153.943,10. Né? Fechando aquele total que nós vimos lá de 453.149,48. Vejam só, como eu disse, a lei do Fundeb ela traz uma exigência de uma aplicação de 60%, mínimo. Né? Teve aqui uma aplicação de 49,03. Nesse período, mas vejam só, a obrigação dessa aplicação é na hora que você encerra o exercício. Fechou o exercício de 2017, faz a apuração, inclusive é um dos pontos que o Tribunal de Contas verifica, né, se o município cumpriu aqui os 60%, mínimo 60%, né, no final do exercício. Então aqui foi executado 49,03%, mas no decorrer do ano o município tem que chegar nesse 60%. Se ele não conseguir chegar nos 60%, lembrando que é específico a remuneração dos profissionais, se ele não conseguir chegar nos 60%, por exemplo, chegou, aplicou 55% aqui no final do exercício. Essa sobra que tem, o município tem que repassar para os professores. Aí faz a divisão dessa sobra e repassa aos profissionais do magistério
né, para chegar nos 60%. Que o município tem que executar, tem que gastar esses 60%. Ok? E aqui um detalhamento desse Fundeb 60%.